Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o professor Walter e estamos aqui no Papo de Ligas. E hoje de uma maneira diferente, né? No nosso programa passado a gente trouxe alguns acadêmicos, falamos bastante de liga, de formação. E hoje a gente vai trazer alguns convidados especiais, né? E a gente tem hoje uma convidada muito especial, professora Lídia. Muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o meu convite, esse desafio, a gente poder estar aqui hoje, fazer esse bate-papo especial, falar sobre ligas, sobre formação, sobre histórias. E eu queria que, dentro dessa recepção, que você pudesse se apresentar, falar um pouquinho de você. Eu sei que você gosta de falar muito, né? A gente está junto há muitos anos. Meu Deus, imagina! E eu gostaria que você pudesse se apresentar um pouquinho para a gente poder começar esse papo gostoso e falar sobre aquilo que a gente mais gosta de fazer, que é ensinar, lecionar e se dedicar esse tempo todo que a gente tem para os nossos alunos. Bem-vinda, professora Lídia. Obrigada. Bom, primeiro eu quero agradecer, né? Valtinho, você me tirou da zona de conforto, né? Eu confesso que eu tô até nervosa de falar para uma câmera. Aí ele me falando, mas é o papo que a gente tem sempre, indo, voltando para a faculdade. Há 15 anos, mais de 15 anos a gente se conhece. E estamos sempre juntos, dividindo, somando, né? E eu que te agradeço. Eu sou endodontista de formação. Eu me formei em 86 pela extinta USEC, hoje Unisa, né? Ou seja, eu vou fazer 40 anos de formado. Não conta pra ninguém. Fica tranquilo aqui, a gente não vai saber, ninguém vai saber a partir de hoje. Eu fui muito precoce, formei muito cedo, tá? E desde 93 sou especialista em endodontia e no meu consultório faço exclusivamente endodontia. Mas desde então, né, da minha formação como especialista, o mundo acadêmico me fez brilhar os olhos, né? E aí eu comecei como professora em curso de pós-graduação em endodontia e algumas passagens tal pela graduação. E há 15 anos eu tô na Anhanguera Campus Marte como professora. Hoje o perfil do professor é um perfil em que você tem a sua especialização, mas tem que permear por toda a clínica geral, né? E eu gosto muito. Legal, professora. Você sabe que esse projeto Papos de Liga, ele veio para poder unir todas essas ligas, né? Inicialmente uma liga de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que tem uma série de vertentes. E quando a gente fala de outras especialidades, a gente está sempre falando de procedimentos cirúrgicos, né? Os acessos endodônticos na endodontia, a dentística operatória, a periodontia. Então a liga abre esse espaço, o Papo de Ligas abre esse espaço para todas as especialidades. Eu acho que a odontologia, ela hoje não tem como trabalhar se ela não trabalhar de uma maneira multidisciplinar. E eu queria começar com você, para a gente poder falar, principalmente uma época que a gente conviveu muito tempo juntos, né? A época pandemia, né? Uma época difícil, uma época difícil para o ensino, onde os alunos tinham que fazer aulas remotas, com aquela grande dificuldade do aprendizado. Ferramenta nova para a gente também. E a gente tinha dificuldade muito grande de poder passar esse tipo de conhecimento para os nossos alunos. E após esse período pandêmico, vieram as ligas, né? Ligas de cirurgia, de endo, né? Eu queria saber, dentro da sua concepção como docente, com essa experiência toda que você tem, o que você achou, o que você acha da formação das ligas e se realmente essas ligas podem influenciar os alunos numa melhora de conhecimento, numa melhora de casuística? Como é que você vê a participação de ligas na formação do aluno? O que eu acho mais interessante, já fui convidada para dar palestra em outras ligas de outras universidades. Eu acho muito, muito interessante essa troca de filosofias entre as várias vertentes, né, das especialidades. Isso acontece muito na endodontia. Eu sou uma pessoa que, ao princípio, quando comecei
com a professora Maria Esperança na graduação foi levar o tratamento endodôntico automatizado para a graduação, que na época era uma coisa, vocês são loucas, vocês são malucas, imagina. E o que você vê? Que a curva de aprendizado é muito menor quando o aluno de graduação faz o atendimento. Então, por conta disso, eu fui convidada a falar em outras línguas, né? De outras universidades, outras faculdades e tal. E é muita troca de informação, não só com aqueles alunos, mas também com o corpo docente daquela faculdade, que é uma coisa que a gente sente falta. Às vezes você fica naquele seu mundinho lá, só daquela universidade, só com aqueles professores, só com seus alunos. E aí você trocando informação também entre docentes, você vê que o problema não é só com seus alunos. Exatamente. Né? E abre mais o leque do conhecimento. Né? Eu acho até muito interessante essa colocação, porque inicialmente, quando as ligas começaram a aparecer, as mantenedoras tinham muita preocupação, porque eles achavam que era mais ou menos no mesmo molde que as atléticas e os diretórios acadêmicos, que queriam ter uma influência e talvez uma coisa ter mais política, uma voz ativa dentro da universidade. E o princípio não era esse, né? Não, nunca foi essa a intenção. Tentar melhorar a condição de estudo, para fazer com que os alunos tivessem uma oportunidade, às vezes, e melhorar um pouquinho a quantidade de horas, né, de estudos, de aprendizado, trazendo outras pessoas, né? Inclusive, esses convites que você recebeu é que para você pudesse frequentar outros espaços e terem metodologias diferentes. E filosofias, que não está errado. Não está errado, desde que tenha reembasamento científico, respaldo na literatura, você tem N filosofias. Quanto mais o aluno ele vai achar adequada para ele. E vai ver que não existe só aquele jeito, de fazer o tratamento endodôntico, que existem outros, tal. Eu penso que mostrar para esse aluno a ir em busca do conhecimento científico, né? Porque Instagram tá aí, né, professor Walter? A gente tem tido alguns problemas com isso. Grandes influenciadores de uma maneira positiva, assim como tá cheio de gente com empirismo, né? Então, também até orientar quem são essas pessoas, como que o aluno vai escolher quem ele deve ouvir, que está com respaldo. Eu tive a oportunidade de ir num congresso, ano retrasado, num congresso muito interessante, muito expoente na endodontia, que é no Rio de Janeiro, que é o Endodontia em Foco. E teve uma palestra muito interessante, eu não vou lembrar agora do nome dos dois colegas que fizeram, mas a palestra deles se você acha que os meios digitais, os influenciadores estão falando bobagem, por que você não fala? Já que você tem o conhecimento. Então, tá na hora de nós, professores, em relação a isso, sermos os reais influenciadores. Porque o influenciador é desde aquela professora do pré-primário. Exatamente. Né? Exatamente. Se hoje o canal de informação é a internet, vai lá e fala. Vai lá e faz aquela pessoa buscar um conhecimento de uma forma correta. E por isso que eu te parabenizo por esse podcast das ligas. Porque você está influenciando pessoas a acharem informações corretas, a levar a produção científica. A gente vê, né? Lá da faculdade tivemos 2 trabalhos, né? Aprovados no CIOSP, coisa que a gente não tinha. Pela primeira vez, a nossa universidade, que
que já está aí há um bom tempo, né? Nossa! Tivemos 2 alunos da odontologia que apresentaram um trabalho científico, né? Essa injeção de não tem crescimento, no pain, no gain. E aí eu queria comentar com você, primeiro que você é uma grande professora, né? Sou até meio suspeito para falar, os alunos adoram sua metodologia. E você falou de transformação, né? Como é que você acha dessa transformação dos nossos alunos, do perfil dos nossos alunos, né? De participação, de querer melhorar, de querer adquirir conhecimento, com todas essas modernidades, essas facilidades que eles têm? Como é que está na sua cabeça o que você tem acompanhado aí nesses seus últimos 15 anos lá na nossa faculdade e em contato de congresso nas outras universidades? Eu vou ser muito sincera com você. Você sabe que eu sou. Às vezes eu falo bobagem, mas a gente está sempre aprendendo. Eu acho que a docência me dá esse direito de saber que todo dia eu aprendo um pouco. E todos nós deveríamos ver isso, né? Então, o que eu vejo? Às vezes eu tenho 60 anos. Embora não pareça, né? Não, parece sim, 40 anos de formado, né? E o que eu vejo de colegas? Eles desistiram dessa molecada. A gente só ouve, aluno hoje não é mais igual. Os alunos na minha época. Na minha época. Sua época passou. Exatamente. Agora é agora. Vamos nos adequar. O que é muito fácil você pôr a culpa no outro. Exatamente. O que é que você pode fazer para melhorar, para incentivar? E nós somos provas vivas, né, Valtinho? A gente consegue colocar para esses alunos, né, o quanto é importante a formação acadêmica, o estudo científico, você se empenhar mesmo. E eu acho que cabe a nós. Não adianta só você reclamar. Se reclamar, você não sai do lugar. O passado já passou. Não existe. E uma coisa mais importante, né? Quem são os responsáveis pela formação desses alunos? Não somos é? Nós. Né? Somos a adaptação nós. É a nossa. A evolução da maneira da metodologia de ensino é toda nossa. Então a gente tem que entender como é que isso está funcionando. Né? Até uma outra questão que eu queria colocar com você em relação à questão do imediatismo dos nossos alunos. Né? Os nossos alunos, eles têm como referência hoje pessoas que têm helicóptero, andam de avião, o dentista do jogador famoso, e que essas pessoas acabam olhando esse volume grande de dinheiro e com esse imediatismo. Vou me formar, eu vou começar uma especialização e rapidamente eu vou ganhar esse tipo de dinheiro, porque essa é a minha referência. Como é que a gente conseguiria controlar ou pelo menos estabilizar essa ânsia de uma resolução rápida que os nossos alunos têm? Professor, você é do esporte. Sim. Que eu sei, há muitos anos no basquete. Mas vamos dar um exemplo do futebol. Sim. Quantos são os jogadores que realmente ganham muito dinheiro no futebol? São poucos, sei lá, 3% desse montante de todo. De 100%. Quantas né? peneiras. Exatamente. Quantos jogadores. Agora, o que acontece? E isso eu sempre falo. Foi o tempo que o dentista, né, ficava, super rico. Não fica mais, gente. É o Brasil, né? Mas eu, por exemplo, as coisas que eu tenho, meu carro, imóvel, criei meu filho, tudo eu consegui aqui, ó, pegando a lima, molhando a luva no hipoclorito, porque não tá na saliva, porque tinha isolamento. Entendeu? Exatamente. Agora, nada acontece. Vai ver direitinho a história dessas pessoas, né? Não sei, a gente... Agora, eu também vejo o contrário.
que tem muita gente que quer ter uma vida bacana, legal, não precisa ter muito, e não... mas quer ter qualidade de vida, Entendi. tá? Isso é normal, você pega o celular, só tem gente bonita, bacana, mas não é, aquilo não é a realidade. Você tem casos de pessoas muito infelizes, e que o dinheiro, e daí? Tem um monte de dinheiro. E... É verdade. Então, essa é uma das preocupações, né? De a gente tentar direcionar e ter uma orientação correta da formação desses alunos, né? E o que você acha também, quando o aluno participa de uma liga, de ele também poder ter como conhecimento, né, de aprender a organizar um evento, aprender a ser responsável por uma titularidade. Por exemplo, ele é o presidente de uma liga que é responsável por outros alunos, que a responsabilidade é toda do presidente de organizar isso. Talvez também seja uma outra maneira de a gente tentar mostrar para os nossos alunos o quanto é importante fazer parte de uma instituição como essa, seja qualquer. Eu acho que acredito que também... Eu vou até falar mais. Hoje em dia, uma das coisas mais difíceis é você ser gestor de pessoas. Nossa, acredito. E a gente não aprende isso na faculdade. Montar uma equipe, saber daquela pessoa da sua equipe que ela tem um lado que não é tão bom, mas ela tem um lado bom que você precisa dela na equipe. Exatamente. E aí eu preciso ter jogo de cintura para tirar o máximo daquela pessoa, concorda? Sim. E isso a liga está ensinando. A hierarquia, o quão é difícil você conseguir um produto, Sim. né? Sim. Mais uma vez, não vem assim. E aí tira a ansiedade. Porque eles vão fazer eu vejo também lá na faculdade, a gente tem os CIOAs, né? Tem o congresso da faculdade. Todo ano tem um congresso internacional de odontologia e área de saúde, e que é feito por alunos, Sim. né? Do 10º semestre. A gente vê um monte de briga, um monte de desavença, porque aquilo tá no começo de ensinar até a gestão das pessoas. Porque aí depois no final tudo dá certo, Exatamente. não é? Todos os nossos congressos foram muito bons, mas a gente que acompanha ali o dia a dia, você sabe que relacionamentos interpessoais tal, são muito difíceis. E o pessoal tem que tirar não gosto de você porque não sei o quê. Mas espera aí, ele é bom para o que eu preciso. Então, nós vamos trabalhar junto e vou conseguir. Então, isso é uma coisa muito importante que a liga traz e que o pessoal não pensa, é que ele vai precisar. Ele vai precisar no consultório, no ambiente de trabalho, porque hoje o dentista que fica sozinho no consultório, ele não tá. Ele precisa de uma equipe. O espaço, né, consultório, o staff é muito caro. Se ele dividir, montar a equipe entre colegas, primeiro que ele vai conseguir oferecer para o paciente toda a gama de tratamentos com qualidade, né? E para isso ele precisa ser um gestor, né? Legal. Muito importante a gente saber que o ensinamento, ele vem de todas as vertentes. E um colaborador também. Exatamente. Ele também precisa ser um colaborador. Saber o que o gestor está querendo, fazer a sua parte, né? É importante. Então, eu queria puxar essa questão do aluno presente na Liga do Conhecimento e falar um pouquinho relacionado à endodontia, né? A endodontia é uma especialidade extremamente importante, né? E muito temida, principalmente pelos alunos e principalmente pelos pacientes, né? O paciente vai fazer tratamento de canal, tem sempre uma série de medos e receios, enfim, de histórias passadas ou de colegas. E eu acho, na minha visão, talvez um dos maiores desenvolvimentos na odontologia foi esse upgrade que a endodontia tinha, né? De fazer, que ainda tem, né? De fazer a instrumentação manual, com o aparecimento do localizador apical, o uso dos motores, passando pela tomografia, que melhorou muito a qualidade do diagnóstico do profissional, e chegando raio-x digital. E chegando na microscopia, que eu acho que aí é um
é um curso a mais, é um passo a mais, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa evolução da endodontia, o que isso trouxe de benefício para o profissional e para a educação, né? Como é que a gente poderia, como é que isso funciona? Já até citamos, Nossa, né? que pergunta foi, né? Não, mas pelo menos é minha área. Deixei você da sua zona de conforto agora. Obrigada. Né? Já que eu trouxe você até aqui. Enfim, a curva de aprendizado do aluno com o preparo automatizado, seja ele rotatório ou reciprocante e tal. Você podia pelo menos explicar um pouquinho, falar rápido? Claro. Rotatório e reciprocante. Tá. O rotatório e reciprocante. Rotatório, a lima vai girar no sentido 360 graus. Só um pouquinho. É fácil de ensinar essa terminologia, né, para os nossos alunos? Ainda pegando o link da minha pergunta, né? Que a gente sabe, a cirurgia é difícil você mostrar e ensinar descolamento, incisão, o movimento dos elevadores, enfim. Como é que é isso para vocês na endodontia? Desculpa, Valtinho, mas eu acho que o aluno ele vai ter contato com a endodontia lá para o 6º, 7º semestre, em uma faculdade que tem 10 semestres. O que mais faz falta quando ele entra nessa disciplina, a técnica é muito fácil de ensinar. Eu penso que são duas coisas. Ele jogou fora o livro de anatomia, porque ele passou. Tchau, fiz fogueira, tal. O de farmacologia e o de fisiologia, que a gente vai usar. Entendeu? Outra coisa é visão espacial, que às vezes eles têm muita dificuldade em saber que a radiografia é bidimensional, mas o dente não. Então, aquele risquinho que ele está vendo na radiografia é, na realidade, um túnel com reentrâncias. Então, essa é uma das dificuldades. Com relação à técnica, eles aprendem muito rápido. Então, os motores podem ter as limas com movimentos rotatórios ou reciprocantes, vai e volta. Todos eles têm indicação. Você tem, acho que quase que toda semana aparece um sistema novo, né? Lá na faculdade a gente procura os mais seguros, né, para ensinar, mas eu mostro para eles que, olha, até você sair da faculdade, já lançaram mais 40 sistemas no mundo, né? Ontem mesmo eu estava conversando sobre retratamento, né? Acaba, no fim, a gente que é da docência, acaba recebendo das empresas, tal, professora, nós estamos lançando esse. Eu não vou usar no meu paciente. Eu vou usar num dentinho extraído primeiro, para ver como aquilo funciona. Vou ler sobre qual a rotação ou a força em newtons que vai ser aplicada, né? Para eu tirar daquele instrumental o melhor. Mas isso acabou se provando que é muito fácil. Localizador apical. O difícil é dar aula sobre isso. É isso que eu falo. De repente... Porque você vai trazer conceitos da física. Mas como eu tenho uns amigos engenheiros que traduzem para mim... Não, tudo bem, mas traduzir para você, professora Lídia, como é que você consegue depois passar, né? O nosso aluno está pensando em odontologia dente, né? O nosso aluno só consegue ver dente, a gente tenta mostrar que a odontologia é diferente. Como é que é essa coisa da física na odontologia? Essa que é a grande sacada de ser professor, né? Que eu acho que a gente tem que fazer. Não adianta a gente querer ser igual eram os nossos professores. As coisas mudaram. Eu faço um monte de videozinho. Eu levo lanterna para ensinar técnica de Clark, mesialização, distalização. Eu uso vídeo de túnel. Entendeu? Então, isso é uma coisa que eu aprendi no mestrado com um grande professor. Ele fala,
use analogias, Legal, tá? legal. Com coisas da rotina daquela pessoa. Isso a gente tem que fazer quando conversa com as outras pessoas, com pacientes, que é mais difícil do que o paciente sentar na cadeira, você vai matar meu nervo? Aí eu falo, eu tô armada? Aí eu tenho cara de assassina? Não, eu vou tirar sua dor, né? Então, usando sempre analogias. E nesses anos na docência, eu tenho grandes ex-alunos que hoje são endodontistas e de muito sucesso, né? Então, eu acho que eu estou fazendo alguma coisinha séria. A gente sempre fala, né? Eu costumo falar, a gente tem muitos alunos passaram pela gente, muitos alunos passaram como formação, como graduandos. A gente sabe que não são todos que vão, Sim. né? Mas se a gente conseguir dentro desse universo gigantesco, né, o menor, conseguir tirar algumas sementinhas, né? Pra gente já é uma vitória, uma dificuldade que a gente tem, né? A gente até sempre comenta que às vezes pra gente a dificuldade não é na graduação em si, antes dele chegar na graduação, né, do preparo. Sim, não teve um hábito de leitura. Exatamente. Não tem uma formação, estamos falando da física, da física, né? Da química, da própria biologia, né? Nunca pegou no microscópio para ver uma célula, né? Mas a gente tem que aprender a lidar e esticar essa pessoa, né? Na mente, para que ela saiba que isso é fundamento e é importante, né? Agora, o que a gente sempre... Ele não quer falar, mas eu vou falar, tá? O que a gente sempre fala que se a gente conseguir formar um aluno que faça diagnóstico bem, eu ia chegar lá. Já é feliz. Eu ia chegar. Eu me antecipei. Não, mas eu ia chegar. É nosso papo de sempre. Presta atenção, você aluno, preste atenção. Essa hora é um momento importante de você ficar atento. Todas as horas. Agora, esse momento é importante. Professora Lídia, como é que a gente lida com essa dificuldade do acadêmico, não só do acadêmico, né, mas de uma maneira geral, de alguns colegas, como é que a gente lida com a dificuldade de se fazer um bom diagnóstico? Porque o que eu estou falando, se começou errado, ele vai terminar errado. E como é que a gente consegue melhorar, né? Ou como é que a gente poderia fazer para melhorar? Eu sei que a gente vai lá, bate no aluno, fala, cobra, dá nota baixa, né? E como é que a gente pode fazer para que isso melhore? Antes disso, eu vou só voltando ao localizador, os motores, microscópio. O que a gente vê? Que o cara investe em tudo isso. Tecnologia, mas não sabe usar. E não sabe fazer o diagnóstico, né? Gente, a clínica é sempre soberana. Não adianta você pedir uma tomo sem examinar o paciente. Na endodontia, né? Percussão, palpação, teste de vitalidade. Primeira coisa, não adianta você mandar para o WhatsApp para o paciente um pedido de tomo sem nem tê-lo examinado. Mesmo porque, por exemplo, eu converso muito, hoje a gente tem a radiologia, a tomografia, que é com um voxel menor, própria para endodontia. Mas eu tenho que conversar com esse radiologista. A minha hipótese de diagnóstico vai facilitar o trabalho dele e ele também vai estar procurando o que eu estou procurando. É um quarto canal. Acho que tem um desvio, uma perfuração. Tenho suspeita de uma fratura ou trinca. Mas fui eu que examinei. Eu preciso examinar o paciente. O pessoal está esquecendo disso. Manda tudo por WhatsApp. Quantas vezes? Porque outro papo também. A gente dá assessoria pro resto da vida para os nossos ex-alunos. É verdade. Eles têm o WhatsApp da gente, o Instagram, chama por DM. E um detalhe importante, a gente não deixa nenhum aluno na mão. Não. Nenhum na mão. Mas eles já sabem. Eles me mandam uma radiografia por WhatsApp, né? Mandou a radiografia.
Eu falo, nossa, e é uma radiografia. E, olha, inclusive está mal processada. Qual é a história clínica desse caso? O que você viu de sinal e sintoma? Senão, eu não sei, ué. Tô vendo uma radiografia. Pode ser até de um cadáver, concorda? Exatamente. Não. Aí eles, já me mandaram, querem que eu faça o canal. Eu falei, não, você vai examinar primeiro. Você vai fazer uma anamnese desse paciente para ver se não vai ter nenhuma intercorrência, né? Se você precisa se preparar para aquele atendimento. Exatamente. Então, o diagnóstico é fundamental. Eu falo, você pode ser, sei lá, ortodontista, ROF, qualquer coisa, mas tem que saber fazer um diagnóstico. Eu acho que é fundamental. Na endodontia, na cirurgia. Eu acho que essa é uma coisa que a gente vai continuar ainda lutando bastante por isso, né? De melhorar a qualidade e a condição do diagnóstico. E eu queria comentar com você também, você ficou devendo de falar um pouquinho do microscópio, porque eu acho que ainda o microscópio é um curso a mais. A gente já está indo já para o nosso final do nosso bate-papo. Sim. Se você desse uma palavrinha do microscópio para mim. Fala um pouquinho. A microscopia ótica, tá? Pelo amor de Deus, tem colega que fala que eu tenho microscópio eletrônico de varredura. Não existe isso. É um microscópio ótico. Eu acho uma informação bem interessante. O mesmo usado em cirurgia oftálmica, em cirurgias urológicas, né? Então, ele vai te dar um aumento de 6 a 40 vezes. E a luz dele também é muito importante, né? E é interessante que até foi o trabalho de TCC de uma ex-aluna nossa. Ela falou assim, ai, eu queria fazer alguma coisa de lindo e tal. Eu falei, nossa, eu amo anatomia. Amo anatomia geral, amo anatomia dentária. Eu acho que dá um diferencial gigante pra gente. Assim como a anestesiologia, né? Aí eu falei, faça um levantamento do aparecimento de quarto canal em primeiro molar superior. Pega de 20 anos pra cá. E ela muito interessada, ela falou, uai, professora, por que de X tempo pra cá aumentou trabalho em vivo, né? Por que aumentou o aparecimento? Eu falei, não aumentou. O diagnóstico, ou seja, você achá-lo, aumentou. Achar o quarto canal, depois do advento do microscópio, assim como hoje, se você for ver o sucesso em tratamentos endodônticos, aumentou. Por quê? Muitas vezes a gente ficava tentando salvar um dente que estava trincado, ou fraturado, ou não se conseguia identificar algumas outras patologias, alterações que hoje com microscópio e tomografia você consegue. Muito legal, né? Muito legal. A gente está indo aí para o finalzinho. Tá. Eu queria fazer uma última colocação, uma pergunta. Queria que você falasse rapidamente o que é a Lídia professora. O que é para você ser a Lídia professora? Quem já me conhece sabe que eu sou uma chorona, completamente manteiga derretida. Eu vou contar só um pouquinho para vocês a minha entrada na Anhanguera. Salvou minha vida. Foi no mesmo ano em que meu marido morreu de câncer e meu filho foi estudar fora. E aí eu comecei a dar aula e aí de repente eu tinha um monte de gente que olhava para minha carinha e precisava de mim. E isso mudou minha vida. Então eu tenho assim, o pessoal fala, você é muito boba, que fica aí, né, tal, fica só com o consultório. Gente, eu devo tanto a esse momento que realmente eu não tive tempo de ter depressão. Eu tive uma outra foco, né?
Desculpa. Imagina. Isso é o papo, Mas papo de ligas. É um amor. Foi 2 amores que foram para longe e veio um amor para perto. Então não dá para não emocionar. Você sabe o quanto que eu considero, né, você como amiga, como pessoa, como profissional, sempre uma referência, está sempre lá me ajudando, puxando minha orelha muitas vezes. Né? Você então, também. Eu acho que os alunos, eu tenho certeza que os alunos ainda precisam muito de você. Os formandos precisam muito de você. Você com a sua didática, com todo o seu conhecimento, com a sua personalidade. E o Papo de Liga veio aqui para poder mostrar um pouco da professora Lídia, para mostrar o que ela pode trazer, qual é o conhecimento todo que ela tem, essa experiência toda que você tem, esse carinho, esse amor que você tem pela docência. E o Papo de Liga agradece muito a sua presença, estou muito honrado por ter aceito e estar aqui com a gente batendo esse papo, muito feliz no dia de hoje. Vai ser um dia inesquecível na minha vida. Agradeço muito o seu convite. As portas estão sempre abertas aqui no Papo de Liga. Quando você quiser transformar tudo que você tem aí nessa sua mente, nessa sua vida em palavras, o nosso microfone vai estar sempre à sua disposição. Eu que agradeço, Valtinho. Muito obrigado. É engraçado, né? Porque eu estava com medo, estava nervosa. Comecei falando, me tirou da zona de conforto, mas foi um papo que a gente sempre tem. Exatamente. Esse cara é o meu brother, é meu irmão mesmo. Outra coisa muito boa que a odontologia me deu os meus amigos próximos, né? Verdade. Então, eu tenho... não tenho só colegas, né? Eu tenho amigos do coração, que eu sei que se importam comigo e que eu importo muito com eles e quero que sempre seja assim. Muito obrigada. Obrigado, professora Lídia. Então, pessoal, vamos encerrando aqui nosso Papo de Ligas com a professora Lídia. Até o próximo programa. Um grande abraço a todos.